Entre leões que vivem e caçam em grupos, um deles desafiou as leis da natureza. Um predador solitário, sem a segurança de um bando ou a força da coletividade, escolheu seguir seu próprio caminho. Ainda assim, marcou seu nome na história da selva. Sem parceiros de caça ou aliados para dividir território, ele dedicou-se a cuidar de uma leoa idosa e se arriscava em caçadas que poderiam levá-lo à ruína. Seu comportamento era incomum, recusando repentinamente o título de rei. Bois tornou-se uma lenda viva da savana, optando por ser o senhor do próprio destino. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal e vamos nessa! Conheça a loja de roupas do canal. Se você ama o mundo animal, vai adorar nossas peças masculinas e femininas inspiradas na natureza selvagem. Clique no primeiro link na descrição ou no comentário fixado. Venha despertar seu lado mais feroz com estilo. Fevereiro de 2023, Nigéria, África. Com suas vastas áreas selvagens, a Nigéria abriga um dos últimos refúgios dos leões da África Ocidental. No entanto, a imponência desses grandes felinos tem se tornado cada vez mais rara. Por décadas, a caça ilegal, a destruição do habitat e a crescente presença humana ameaçaram sua sobrevivência na região. Hoje, a África Ocidental enfrenta uma crise preocupante. Estima-se que restam menos de 400 leões em toda a área. E na Nigéria, esse número é ainda mais alarmante, cerca de apenas 50 indivíduos. Esses poucos sobreviventes habitam territórios isolados, como o Parque Nacional Lago Kanji e a Reserva de Caça Yakari, locais que travam uma luta diária para aumentar a população desses predadores no país. Dentro dessas áreas protegidas, conservacionistas trabalham incansavelmente para monitorar e preservar esses magníficos felinos, enfrentando desafios que vão desde a invasão de pastores até a escassez de recursos. Foi nesse cenário de incerteza que uma figura solitária começou a se destacar: o leão Bois. Recebeu esse nome por parecer o líder de sua própria jornada. Um felino que seguia um caminho único, indiferente às regras impostas por seus instintos naturais. No início de 2023, um grupo de conservacionistas, munido de binóculos e câmeras de longo alcance, acompanhava o comportamento dos poucos leões que ainda habitam o Parque Nacional do Lago Kanji. Durante uma de suas expedições, testemunharam um confronto raro e violento entre dois leões adultos. À primeira vista, pareceu uma disputa pelo domínio de um bando, mas logo a realidade se revelou diferente. O vencedor da batalha não reivindicou sua posição de líder, ignorando completamente as três leoas que ficaram sem um macho dominante. Simplesmente partiu, deixando-as sem qualquer proteção ou liderança, contrariando todas as expectativas. Bois, o leão que havia triunfado, não assumiu o grupo que por direito poderia ser seu. Em vez disso, afastou-se, isolando-se para se recuperar das feridas em um local remoto. Apenas 2 dias depois, já demonstrava sinais de melhora, e então revelou um comportamento ainda mais peculiar para sua espécie. Bois seguiu para uma região ainda mais isolada, entre formações rochosas. A cada passo, parecia desafiar as leis da própria natureza, tornando-se uma figura misteriosa e solitária, com uma história que ainda estava apenas começando. Tal comportamento era extremamente incomum para um leão adulto no auge de sua vitalidade, estimado entre 4 e 5 anos. Sua aparência era imponente, uma juba espécie densa, sinal de maturidade, um traço que normalmente atrai leoas e impõe respeito entre os rivais. Essa característica também levantava uma questão intrigante. Bois era excepcionalmente habilidoso em evitar confrontos desnecessários ou tão forte que raramente saia de uma luta com ferimento significativo. Tudo nele parecia um mistério, até que ele chegou ao topo das rochas, onde alguém o aguardava. Diante dele estava uma leoa idosa. Seu corpo magro e sua pelagem desbotada denunciavam o peso da idade. O encontro, no entanto, não teve qualquer sinal de agressividade. Pelo contrário, parecia haver um vínculo invisível entre os dois. Pela diferença de idade e pela tranquilidade com que interagiam, os pesquisadores começaram a suspeitar
que a leoa poderia ser a mãe de Boss. Mas um leão cuidando de sua mãe, esse comportamento jamais havia sido registrado antes. A partir daquele momento, Boss demonstrou uma conduta ainda mais singular. Ele partia para caçar e retornava horas depois, trazendo uma carcaça de antílope entre os dentes. No entanto, não se alimentava de imediato. Em vez disso, deixava a presa para a leoa idosa, garantindo que ela se alimentasse primeiro. Essa cena se repetiu por vários dias. Esse cuidado, que mais parecia um gesto humano, intrigava os pesquisadores, pois fugia completamente do padrão esperado para um leão macho adulto. Em sua idade e condição, Boss deveria estar expandindo seu território, disputando fêmeas ou desafiando outros machos para dominar bandos, mas ele parecia ter outras prioridades. Essa rotina se manteve por cerca de 2 meses, até que a leoa finalmente sucumbiu. Boss permaneceu ao lado da leoa imóvel, sem a energia que costumava exibir. Ele ficou ali por horas, sem se mover, como se o tempo houvesse parado. Quando a noite caiu, no entanto, Boss finalmente se ergueu. Seus passos eram lentos, pesados, carregando o peso de uma perda. Sem olhar para trás, afastou-se do corpo da leoa e seguiu em frente, mais uma vez sem um destino aparente. Após essa despedida, seu comportamento mudou. Boss passou a vagar constantemente pela savana, como se estivesse à procura de algo. Os conservacionistas que acompanhavam sua jornada especulavam que enfim ele buscava um bando. Em uma região onde os leões estão à beira da extinção, a possibilidade de Boss se unir a fêmeas e deixar descendentes era uma esperança crucial para a preservação da espécie. No entanto, mais uma vez, ele contrariou todas as expectativas. Ao invés de se aproximar de bandos estabelecidos, Boss os evitava. Ele mantinha a distância dos territórios dominados por outros machos, como se a solidão fosse sua escolha. Até que certa noite, cruzou o caminho de um leão dominante em plena patrulha. O confronto era inevitável. Apesar das longas caminhadas e do isolamento aparente, Boss demonstrou uma força impressionante. O embate foi feroz, mas breve, com um golpe preciso e uma mordida certeira no pescoço do rival. Boss venceu com facilidade. Mas ao invés de reivindicar o território conquistado e assumir o bando que agora estava sem líder, ele simplesmente se virou e partiu, desaparecendo na escuridão da savana. Os especialistas analisaram seu físico, buscando alguma explicação biológica ou hormonal para tal comportamento. Mas não havia nada de anormal. A verdade era simples e ao mesmo tempo enigmática. Boss escolhia ser diferente. A juba escura e densa que envolvia o rosto e o pescoço de Boss era uma marca de machos dominantes, um sinal claro de altos níveis de testosterona. Essa coloração intensa indicava que ele estava no auge de sua força, fisicamente pronto para liderar e reproduzir. No entanto, sua mente parecia operar de maneira diferente. Dias depois, Boss se envolveu em outro confronto, dessa vez contra um leão nômade que vagava pelas mesmas terras. A luta foi brutal, mas o desfecho seguia um padrão familiar. Boss saiu vitorioso. No entanto, ao invés de terminar o embate, ele deixou o oponente gravemente ferido sob o sol escaldante da savana e simplesmente seguiu seu caminho. Com o passar dos dias, uma mudança sutil mas inquietante começou a se manifestar. A calma enigmática que antes definia Boss deu lugar a uma crescente agressividade. Seu rugido, antes raro, agora ecoava com frequência pela savana. Suas escolhas durante a caça também se tornaram mais ousadas e perigosas. Mesmo sem a força de um bando, Boss começou a perseguir presas maiores, desafiando suas próprias limitações. Para os conservacionistas que o monitoravam, essa mudança de comportamento era alarmante. Mais inquietante ainda foi a maneira como ele passou a reagir à presença da equipe de observação. Antes indiferente, Boss agora os encarava com desconfiança. Seu olhar fixo, sua postura tensa, diversas vezes rugiu na direção do veículo, ameaçando investidas contra o carro. O que estava acontecendo com aquele leão? Os biólogos começaram a especular. Um possível desequilíbrio hormonal poderia estar causando essa escalada de agressividade. Sem um bando para canalizar sua energia e instinto de liderança, a tensão acumulada parecia transformá-lo em algo imprevisível.
Após muita discussão e com poucos recursos disponíveis, a equipe concluiu que a melhor opção seria sedar bois para exames mais aprofundados. Eles precisavam entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais, mas o destino tinha outros planos. 2 dias antes da data marcada para sua sedação, Boyce fez sua última e mais ousada investida. No primeiro brilho da manhã, avistou um pequeno grupo de búfalos. Entre eles, 2 machos imponentes gigantes da savana. Adversários que nenhum leão solitário ousaria desafiar, mas Boyce nunca foi como os outros. Sem hesitação, avançou com a mesma determinação que definirá sua existência. Dessa vez, porém, a savana não perdoou. Os búfalos reagiram rápido, investindo com força brutal. Boyce tentou desviar, mas estava em desvantagem. Quando os conservacionistas chegaram, o destino já havia selado seu fim. O corpo do leão jazia sem vida, cercado pelos gigantes que ele desafiou. Boyce viveu pouco mais de um ano sob os olhos da ciência, mas seu legado desafia qualquer explicação. Não liderou um bando, não reivindicou território, não perpetuou sua linhagem. Escolheu um caminho solitário, guiado por instintos que ninguém compreendeu por completo. A savana perdeu um de seus mais enigmáticos protagonistas, o leão que escolheu ser senhor de si mesmo.